Olá, eu sou Gili e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Guaxaper. Hoje eu decidi falar sobre a última maravilhosa animação da Disney Pixar, Soul. Eu pensava que o primeiro vídeo que eu fosse fazer sobre algo da Pixar ia ser sobre o Wall-E, porque o Wall-E é o meu filme favorito deles. Mas sendo sincera, eu acho que Soul foi o filme que eu mais estava precisando assistir. Se você é uma pessoa que não viu nem sequer o trailer desse filme, eu me pergunto o que você está esperando. Porque só de ver o trailer você já vê que é um filme maravilhoso. A Pixar só faz filme maravilhoso, né? Que faz a gente se emocionar. E como diz o Imaginago, se você não se emociona com os filmes da Pixar, talvez você seja um psicopata. Nesse vídeo eu pretendo contar a mensagem que eu tirei assistindo esse filme. Se você considerar que eu contando o que eu interpretei do filme seria um spoiler pra você, então assiste o filme primeiro. Pra quem ainda não sabe, o Joey é um músico que sonha em tocar numa banda de jazz. E quando ele finalmente vai conseguir realizar o sonho dele, ele acaba morrendo. E isso é o começo do filme. Então ele vai parar no lugar onde seres quânticos preparam alminhas para encarnar na Terra. E ele vai ser posto como um mentor espiritual da Alma 22. Uma alma que não quer de jeito nenhum vir para a Terra. E o foco desse vídeo vai ser justamente na obsessão do Joey com o jazz e o desenvolvimento espiritual da Alma 22. Esse está sendo considerado o filme mais adulto que a Pixar já fez até agora. Se você ainda não assistiu esse filme, corrija esse erro na sua vida quando puder. Esse filme foi muito importante pra mim porque eu tava preocupada, pensando qual seria a minha missão de vida. É uma coisa que as pessoas costumam se preocupar quando querem encontrar o seu lugar no mundo. Seja você uma pessoa jovem que não sabe ainda no que vai trabalhar ou qual faculdade vai fazer, ou você é um adulto que passa por muita crise existencial, ou até mesmo você é um idoso e acha que é tarde demais para começar a fazer alguma coisa que você sempre quis. Eu acho que esse filme pode tocar as pessoas em diferentes aspectos, porque mais do que uma animação que fala sobre morte ou experiência de quase morte, é uma animação que fala sobre a vida. E a minha primeira impressão quando eu assisti o trailer desse filme foi: é sério que a Pixar vai fazer um filme esotérico? E eu fiquei empolgada, tentando imaginar como eles iam desenvolver essa ideia. E quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei atenta, tentando buscar referências de espiritualidade nas cenas que se passam fora da Terra. E o filme me deu um tapa na cara, porque eu percebi que a verdadeira espiritualidade não tá só representada nas cenas do pré-vida ou da escadinha pro além-vida, mas tá principalmente nas cenas que se passam na Terra. Tá na paixão por viver nessa terra e ajudar de alguma forma os seres que vivem aqui. Porque espiritualidade é isso, é você buscar se conectar com o todo que já existe, é fazer algo que eleve a sua alma, uma coisa artística, ou ajudando as pessoas, ou meditando, é se sentir infinito, conectado com o todo que existe. Acho que no começo do filme eu queria ser mais como Joey, eu queria ter um propósito pra viver. Quem viu o filme já sabe o quanto esse pensamento tá limitado, né? Eu sempre ficava me perguntando como eu posso cumprir minha missão, como eu posso ser útil para esse mundo. E como Joey, eu pensava que eu tinha que achar uma coisa que eu fosse me dedicar 24 horas por dia, que eu só quisesse fazer isso da minha vida, porque aí sim eu ia poder chegar a algum lugar, eu ia ter que fazer algo grandioso, e depois disso é que eu começaria a ser feliz. Porque quando eu chegasse lá, aí sim meu propósito de vida, minha missão estaria completa e eu seria feliz. Enfim, a ilusão humana. No começo do filme, eu achei a 22 muito chata.
Só que com o tempo eu fui vendo que ela tinha características que eu me identificava. É aquela coisa do quando eu aponto pro outro, eu só tô refletindo no outro aquilo que tá me incomodando em mim mesmo. Principalmente porque eu passei por um processo de negação à vida nos últimos anos. E eu ficava com aqueles pensamentos de que, nossa, eu não deveria nem ter nascido. E hoje eu vejo o quanto isso é absurdo e como é horrível se sentir desse jeito. A 22 parece ser aquele tipo de pessoa que não quer levar nada a sério, que só quer sair por aí zoando e não se importa com ninguém. Mas depois de um tempo a gente até começa a pensar que ela seja bem menos egoísta do que o Joey, porque o jeito que ela aprecia a vida, ela tá vivendo plenamente, enquanto o Joey, ele já estava acostumado a encarar tudo de uma forma muito banal. Soul é aquele filme que faz a gente pensar se a gente está vivendo a vida ou se a gente está se alienando, deixando tudo para depois. No depois, a gente percebe que não dá mais tempo de apreciar a vida porque a gente estava ocupado demais antes, vivendo pro futuro. E quando o futuro chegar, só vai ser mais um presente. Então a vida é um presente. Saiba apreciar a beleza dela nas pequenas coisas, cotidianamente. Porque um dia o presente vai ser enfrentar a morte. No caso, enfrentar a passagem dessa vida para um outro plano de existência. Mas isso nós não temos como saber agora. E eu torço para que os cientistas estudem mais sobre esses casos, não só com o fim de refutá-los, mas de entendê-los como algo que realmente pode ser real. Realmente pode ser real. Vocês entenderam? Esse filme tem isso. O Joey vai passar por uma experiência de quase morte, no caso. E, nossa, eu lembrei daquela cena que tem as pessoas que meditam e fazem tipo uma viagem astral para ajudar as almas perdidas, as pessoas que estão muito presas em si mesmo. Nossa, esse filme é maravilhoso. Foi muito lindo ver esse filme. Foi como um abraço aconchegante depois de passar por um ano tão difícil. Quando a 22 se apaixona pela vida e começa a demonstrar que se importa com a vida, com as pessoas, e o Joey começa a falar pra ela que ela não tem propósito, sendo que ela tem tanto propósito de vida quanto ele. E aí ela encara aqueles comentários dele como negativos, e aí ela lembra de todas as coisas negativas que os mentores espirituais dela disseram sobre ela, e ela vira aquele monstrinho lá, aquela alma perdida. E quantas vezes a gente não tá desse jeito? Quantas vezes a gente não se deixa levar pelas coisas ruins que as pessoas dizem sobre nós? E é como se a gente fosse uma criança que num segundo tá plena, brincando, feliz com a vida, e aí a gente faz uma coisa que não é tão bacana e aparece alguém, se põe como superior a nós, nos repreende, e aí a gente fica sentido e começa a se botar pra baixo, a achar que a gente não tem valor, que a gente faz tudo errado. E é isso, a gente permite que os outros destruam as nossas alegrias muito facilmente. O que eu percebi com a 22 é que quando as pessoas estão apresentando um desprezo pela vida, é porque falta algo nelas. No caso da 22, faltava o propósito de viver. E ela só encontra isso quando ela observa os outros vivendo. Não só ficando autocentrado e obcecado com as próprias coisas, que é o que o Joey acaba fazendo. Eu tenho medo de ser essa pessoa. Talvez eu seja essa pessoa. Por isso que o filme foi um tapa na minha cara, sabe? Soul tocou, mas Soul. Eu chorei nas 2 vezes que eu assisti esse filme. E dá pra perceber que Soul também trata de ansiedade, depressão. São doenças agravadas pela nossa dificuldade de viver o agora, a nossa dificuldade de interagir com o mundo de forma saudável.
E o Joey é a personificação daquela frase: quando eu conseguir fazer aquilo, aí sim eu vou ser feliz. E esse é um dos maiores erros que a gente comete: viver o presente pensando no futuro, sendo que quando o futuro chegar só vai ser mais um agora, só vai ser mais um presente. E ainda sobre o fato da 22 negar a vida, assim, os problemas não desaparecem quando você morre. Quando você morre, os problemas que você tem na Terra vão acompanhar a sua alma depois. Quando a 22 tem problemas emocionais, os problemas emocionais vão acompanhar ela mesmo quando ela já não está encarnada. E aqui eu entro em um ponto da história que vai parecer 100% ficção para a maioria das pessoas que viram o filme, mas que eu não acho totalmente impossível de ser real. A questão desses planos de existência além da vida que conhecemos aqui na Terra. É engraçado até pensar que existe todo um planejamento em volta da vida na Terra, mas é algo que eu vi muito nos canais de espiritualidade e nos livros, falando sobre cidades astrais, conselho kármico, trabalhadores da luz, seres que se dedicam a ajudar as almas a evoluírem, e que a Terra seria um desses lugares que a gente encarna para evoluir o nosso espírito. Porque eles fariam esse trabalho porque no plano elevado de existências, a base de todas as coisas é o amor universal. Então tudo funciona em prol da evolução da consciência. E aí tem muito assunto que não vai dar pra eu falar nesse vídeo e que inclusive eu também precisaria me aprofundar bastante. Se a vida é o maior presente da nossa existência e na maioria das religiões cometer atos contra a vida é considerado algo errado, justamente por isso. A experiência de estar vivo, por mais difícil que seja, é algo essencial para que a gente possa experienciar, viver, amar, evoluir. E quanto mais a gente se prende na gente e nas coisas ruins que dizem sobre a gente e dá ouvido só às coisas ruins que acontecem ao redor do mundo, maiores são as chances da gente viver sem rumo, ser uma alma perdida, achando que não vale a pena você viver porque você não é nada. E isso é, na verdade, uma crença muito de autossabotagem, porque a verdade seria que nós somos tudo. Cada um de nós é um universo, cada um vai ver as coisas da vida de um jeito diferente. E isso é maravilhoso. Inclusive, eu acho que depois daquela grande luz do além-vida, não é só um monte de luzinhas, aí você entra lá e pá, acabou tudo. Eu acho que além dali tem um outro plano de existência, mas aí isso já tá além da minha compreensão atual. Esse acabou virando um vídeo pra falar sobre a minha visão espiritual partindo das coisas apresentadas no filme, né? Outra coisa que é importante falar aqui são as críticas em relação ao filme. Porque é um filme que fala sobre vida e morte e as crianças não estão prontas pra ver uma coisa dessa. As pessoas têm que entender que não tem idade pra gostar de filme de animação. Estão dizendo que, de fato, Soul é o filme mais voltado pro público adulto da Pixar até agora. Mas, na minha opinião, todos os filmes da Pixar são. E tem gente que não quer conversar com as crianças sobre esses assuntos porque realmente pode ser que elas não entendam nada, porque se já é difícil para os adultos compreenderem sobre essas coisas, quem dirá para as crianças? De verdade, quem é que entende esses assuntos existencialistas, não é? Eu tenho lembranças de pensar sobre a morte desde os 8 anos de idade e eu ficava frustrada porque os adultos nunca me davam boas respostas sobre isso. Eles só diziam pra eu não pensar nessas coisas. De qualquer forma, eu não acho que as crianças estejam interessadas em perceber as mensagens direcionadas ao conflito dos jovens e adultos,
elas só estão interessadas em ver um desenho colorido, né? Deve ser um tabu falar sobre essas coisas com as crianças, ou são só os adultos com medo de admitir pra elas que eles também não sabem nada sobre o assunto morte. Independente de qualquer coisa, se for real ou se não for real, eu gosto de ver espiritualidade como uma ferramenta que nos auxilia a viver, a buscar viver melhor. Uma ferramenta que nos ajuda no nosso propósito de vida, que é buscar viver. Ter vontade de viver cada vez melhor. Pra mim, espiritualidade é principalmente isso, buscar esse conhecimento que vai nos ajudando e ajudando os outros. E com o filme eu acabei concluindo que o propósito de vida de todas as pessoas é viver. Já a missão de vida é uma coisa que cada pessoa vai descobrir ao longo da sua vida no seu próprio tempo. E a missão não se trata apenas do que você sonha em fazer, mas daquilo que você pode fazer, algo que está ao seu alcance, algo que vai beneficiar tanto você mesmo quanto as pessoas ao seu redor. E eu acho que isso é uma coisa que fica bem óbvia naquela cena lá da barbearia. Quando eu tava assistindo o filme, eu fiquei me perguntando por que o Joey não pode ser professor de música e um artista de jazz ao mesmo tempo. Ele é focado demais numa coisa só. Todo mundo reclama que ele só quer falar de jazz o tempo inteiro. E ele trata isso tanto como a missão de vida dele como o propósito. Eu também achava que missão de vida e propósito de vida eram a mesma coisa. Só que com a 22, eu acabei lembrando que o propósito de viver está em olhar o céu, poder caminhar, sentir sabores, até mesmo parar e ficar olhando uma formiga carregando um pedaço de folha nas costas. O quanto essa coisa simples pode ser uma coisa maravilhosa simplesmente porque você está parando para observar as belezas da vida. Porque a beleza da vida está nas pequenas coisas e quando a gente para tudo pra simplesmente apreciar o espetáculo que é estar vivo, isso já nos dá um propósito de viver. Eu era bem pessimista, eu digo eu era porque eu não quero que isso volte, muito menos eu tô querendo propor uma positividade tóxica aqui. Mas concorda comigo que na maior parte do tempo a gente presta atenção demais às negatividades do mundo e acaba esquecendo de prestar atenção no que a gente já tem de bom ao nosso redor? A gente se esquece de tudo de bom que já existe e esse filme me emocionou muito por isso. Me lembrou dessas pequenas coisas que fazem a gente querer viver. E é isso, a principal mensagem que eu tiro com esse filme é: a gente vive tanto pensando no futuro que quando a gente percebe, a gente perdeu as coisas mais importantes que estavam acontecendo no agora, no que já é. E eu gostaria muito que vocês me contassem quais foram as interpretações, as mensagens e os sentimentos que vocês tiveram vendo esse filme. Pode se sentir à vontade para falar comigo. Com certeza esse virou um dos meus filmes favoritos da vida, porque eu preciso desse tipo de arte. Uma arte que quase toda arte que eu gosto me faz querer viver, mas essa é justamente o filme que fala sobre viver a vida. E eu adoro esse tipo de filme. Faz eu me sentir mais viva. Então, me conta se deu pra entender o que eu falei nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve se não for inscrito. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Guarde sua chave perdida.